Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Financeiro. Hoje nós vamos tratar do assunto princípios orçamentários. Você quer saber o macete para lembrar de todos os princípios orçamentários? Acompanhe essa videoaula até o final. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bem-vindos então à nossa videoaula de hoje, tratando sobre o assunto de princípios orçamentários. A primeira observação que temos que fazer é que, em que pese a referência da nomenclatura fazer indicação de serem princípios orçamentários, nós temos que advertir que esses princípios aplicam não só ao orçamento, mas todo ao direito financeiro, tá? O direito financeiro como um todo. Com relação aos princípios orçamentários, eles são muitos, tá? A doutrina trabalha, eventualmente, com uma divisão, alguns trabalhando uns princípios, outros, mas os mais importantes eu trouxe aqui para vocês nessa videoaula e, para facilitar a compreensão e memorização, lembrar de todos os princípios orçamentários, nós separamos uma palavra mnemônica. Assim como no direito administrativo, nós temos uma palavra mnemônica para lembrar dos princípios da administração pública, lembrem, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nos princípios orçamentários, nós temos também uma palavra mnemônica, é pulinota. Aquilo que a gente busca, né, quando a gente estuda e faz uma prova, faz um curso, faz um concurso, a gente quer uma boa nota. Então a gente espera que pule nota. Então a gente, com essa palavra, espero que vocês lembrem com facilidade de todos os princípios orçamentários. Pule nota. Quais são esses princípios orçamentários? Princípio da programação, princípio da proibição de estorno, princípio da unidade, princípio da universalidade, princípio da legalidade, princípio da especificação, equilíbrio orçamentário, princípio da exclusividade, não afetação de impostos, orçamento bruto, transparência e anualidade. Vamos trabalhar cada um desses princípios, começando com o princípio da programação. O princípio da programação ele está previsto nos artigos 48, inciso 2º e 165, parágrafo 4º da Constituição Federal, combinado com os artigos 47 a 50 da Lei 4.320. O que é o princípio da programação? O princípio da programação ele remete à ideia de planejamento das ações, ou seja, deve haver um nexo entre os objetivos constitucionais previstos na Constituição e aqueles objetivos traçados pelo governante, ou seja, deve haver um afunilamento na concretização do seu plano de governo, iniciando-se com a observação das prescrições constitucionais. Não basta aquilo que o gestor quer, ele também deve realizar as questões que perpassam os anseios constitucionalmente previstos. E isso deve ser implementado através do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. O nosso PPA, a LDO e a LOA. É da integração desses planos que surge a necessidade da programação, ou seja, programar tudo aquilo que o gestor pretende executar, perpassando aquilo que a própria Constituição estabelece também como anseios, como os desejos a serem implementados dentro daquela sociedade. Também por esse princípio da programação, o orçamento ele não deve apenas prever receita e fixar algumas despesas, autorizar algumas despesas. O orçamento ele também deve perpassar o quê? Uma organização, uma programação para que esse orçamento se transforme em instrumento de atingimento de objetivos, de resultados a partir de objetivos estabelecidos pela Constituição e pelo gestor público. O nosso segundo princípio é o princípio da proibição do estorno de verbas.
Ele está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 167, inciso 6º, e esse princípio veda o quê? A transposição, o remanejamento e as transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, explicando o princípio da proibição do estorno de verbas. A gente viu nas aulas que o orçamento, a lei orçamentária, ela é elaborada no ano anterior para ter vigência no ano seguinte. Então ela é uma lei que prevê receitas, autoriza despesas e dentro da lei orçamentária vai estar detalhado, item por item, dotação por dotação, qual o tipo de despesa e o quanto vai ser realizado durante todo o ano daquela despesa. Por exemplo, na Secretaria de Educação vai ter lá despesa com material de expediente, despesa com gasolina, despesa com manutenção de veículos, despesa com servidores, despesas com diárias. Tudo isso vai estar estabelecido dentro da lei orçamentária para cada secretaria, para cada ministério. Tudo detalhado através de dotações orçamentárias que vai dizer qual é a despesa e o valor que está previsto para o ano todo para fazer o gasto. Ocorre que, como isso é uma lei, a lei orçamentária é uma lei que passou por um trâmite da Câmara, não pode ser encaminhada uma lei orçamentária, ela ser aprovada e no ano seguinte, durante a execução do orçamento, o gestor ficar fazendo modificações desse orçamento. Retirar um valor lá de material de expediente da Secretaria de Saúde e encaminhar lá para a Secretaria de Educação. Tira da Secretaria de Educação lá do programa de transporte de alunos e leva para o programa lá de digitalização das escolas digitais, ou seja, levando internet para as escolas. Não pode ficar alterando todo o orçamento sem prévia autorização legislativa. Então, toda vez que houver mudança dentro do orçamento público, dentro da lei orçamentária, remanejando orçamentos dentro da lei orçamentária, ela precisa de lei autorizativa. Pelo princípio da proibição de estorno de verbas, é vedada a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Mas a pergunta que se coloca aqui, o que é transposição, remanejamento e transferências? Vamos ver cada um desses institutos? Remanejamento. Remanejamento são realocações na organização do ente público, ou seja, quando se destina recursos de um órgão para outro. Por exemplo, pode ser que dentro de uma estrutura do município seja extinto uma secretaria de turismo. Todo esse recurso que está previsto lá para a Secretaria de Turismo, ele vai passar para uma outra secretaria. Esse valor não fica sem destinação. Ele tem que ser repassado por uma outra secretaria. Isso se chama remanejamento. Repassar recursos dentro de um ente público, de um órgão para outro. Então a gente está falando dentro do município, dentro de uma mesma estrutura, dentro do mesmo ente público, só que dentro desse ente eu tenho vários órgãos, eu tenho várias secretarias. E eventualmente se eu passo o recurso de uma secretaria para outra, isso se chama remanejamento. Então, para que haja remanejamento dentro do orçamento público, deve haver o quê? Autorização legislativa. Isso não pode ser um ato de ofício, né, do gestor público. Precisa autorização legislativa para isso, para fazer o remanejamento, passar recursos de um órgão para outro dentro do mesmo ente público. Então, se tiver que passar recursos de uma Secretaria de Educação por uma Secretaria de Saúde, essa realocação de valores se chama remanejamento. Precisa encaminhar um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para isso. Quer repassar um valor lá, quer reajustar o orçamento e quer tirar um valor lá da Secretaria de Obras e passar para uma Secretaria de Planejamento. Isso se chama remanejamento, porque é dentro do mesmo ente público de um órgão para outro. Tá? Precisa lei autorizativa para isso. Transposição são realocações orçamentárias dentro do mesmo ente e dentro do mesmo órgão, porém de programas de trabalhos diferentes.
Ou seja, nós temos o município e dentro da Secretaria de Educação, por exemplo, dentro do mesmo órgão, Secretaria de Educação, eu tenho programas de trabalho. Por exemplo, eu tenho um programa de trabalho dentro da Secretaria de Educação de ampliação da leitura. O município tem lá um ônibus itinerante que leva livros para o interior, nas escolas do interior, e vai fazendo todo um roteiro entre as escolas do município. Isso é um programa de trabalho. O município pode ter um outro programa de trabalho que é no sentido de digitalização das escolas, ou seja, estabelecer salas de informática, salas digitais nas diversas escolas do município. Pode ter um outro programa de trabalho com relação à construção de espaços de interação entre os alunos. Pode ter um outro programa de trabalho nesse sentido. Se tiver que realocar recursos dentro do mesmo órgão, porém em programas de trabalho distintos, isso se chama transposição. É repassar recursos, é realocar recursos dentro do mesmo ente, dentro do mesmo órgão, porém entre programas de trabalho diferentes. Então, de um programa de trabalho para outro, repassou o valor. Não vai mais executar o programa de trabalho de biblioteca itinerante. Quer repassar esse recurso para sala digital? Isso se chama transposição de recursos. Precisa lei autorizativa, precisa encaminhar o projeto de lei para a Câmara, dentro do âmbito do município. Claro, os exemplos que a gente está dando aqui no âmbito municipal, vale também para o Estado ou para a União, mas isso vai ter que ser encaminhado um projeto para o Legislativo. O Legislativo vai aprovar essa modificação do orçamento e aí sim é possível fazer essa transposição. Não esqueçamos que o orçamento público é uma lei autorizativa do Legislativo para o Executivo. Para que haja alteração dessa lei orçamentária, precisa encaminhamento de novo projeto de lei. Transferência são realocações de recursos financeiros que estão dentro do mesmo ente, dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa de trabalho. Ou seja, no exemplo dado anteriormente, dentro do programa de trabalho de digitalização, de salas digitais para as escolas, eu posso ter lá previsões para compra de computador, aquisição de banda de internet, compra de mobiliário, climatização da sala. Eu tenho lá previsão para a contratação de um instrutor. Se eu tiver que, por exemplo, desistir da contratação do instrutor e eu quero repassar esse recurso para realocar esse recurso para comprar climatizadores, isso se chama transferência. Isso precisa de autorização legislativa para fazer essa transferência, essa realocação dentro do mesmo ente, dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo programa de trabalho, porém de uma categoria de despesa para outra. Então eu tenho lá previsão para gastos com instrutor, um professor de informática, e eu estou repassando, eu não vou mais executar a categoria econômica de contratação de professor e repasso isso para comprar climatizadores ou repasso isso para comprar novos computadores ou eventualmente para aumentar a internet, a banda de internet dentro daquela sala de informática. Isso se chama transferência, quando há uma realocação de recursos dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo ente, dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo programa de trabalho, porém de categorias de despesas uma para outra. Passamos agora para a análise do princípio da unidade. Esse princípio da unidade está lá no artigo 2º da Lei 4.320. Ele prevê o quê? A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Agora a parte que nos interessa. Obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. O que é o princípio da unidade? O orçamento é uno, é único para cada uma das esferas. Nós temos um orçamento da União,
um orçamento dos estados, cada estado tem o seu orçamento, e o orçamento dos municípios e o orçamento do Distrito Federal, por óbvio. Então nós não temos vários orçamentos. Em que pese o orçamento da União possuir 3 peças, o orçamento é único. Em que pese o orçamento da União ter o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento, isso não afronta o princípio da unidade. Na verdade, o orçamento é único. Claro que dentro do município vai ter a parte do orçamento do Legislativo, que vai fazer a sua proposta parcial e depois é unificada junto com o orçamento do Executivo. No âmbito estadual nós temos o orçamento único, porém o Legislativo e o Judiciário fazem as suas propostas parciais de orçamento e depois ele é unificado numa peça só, e da mesma forma a União. A União tem 3 peças orçamentárias, então o orçamento uno compõe 3 peças orçamentárias. Isso não fere o princípio da unidade do orçamento. Passamos agora para o princípio da universalidade. Por esse princípio, toda a receita e toda a despesa deve estar previstas dentro do orçamento. É um princípio que está previsto lá no artigo 2º da Lei 4.320, que diz o quê? A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, visto anteriormente, universalidade e anualidade. O princípio da universalidade, então, ele representa o quê? Toda receita e toda despesa deve estar prevista dentro do orçamento. Não pode ser omitido receitas e despesas ou ter caixa 2, ou seja, ter receitas e despesas não registradas dentro do orçamento. O nosso próximo princípio é o princípio da anualidade, ou seja, o orçamento tem como característica de ser ano, ele tem vigência determinada para um ano, ou seja, o exercício financeiro. Dentro do direito financeiro, o exercício financeiro ele corresponde com o ano civil, ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então a lei orçamentária ele tem validade para um ano, princípio da anualidade. E toda a receita e toda a despesa daquele ano deve ser executada através daquele orçamento. Uma exceção a esse princípio da anualidade é o caso de abertura de créditos adicionais, sejam eles especiais ou extraordinários, quando eles são autorizados nos últimos 4 meses do exercício, eles podem ser executados no exercício financeiro seguinte. Explicando melhor essa questão. Créditos adicionais, eventualmente, são necessários a abertura de créditos dentro do orçamento de despesas não previstas ou situações extraordinárias. Por exemplo, se ao final do ano nós tivermos uma questão de uma pandemia, como estamos tendo agora no início do ano, se essa pandemia do coronavírus acontecesse no final do ano e os gestores públicos, para fazer frente a essas despesas não previstas, tivessem que abrir créditos extraordinários dentro do orçamento público nos últimos 4 meses, eles teriam que abrir esses créditos adicionais nos últimos 4 meses e já executar nos últimos 4 meses. Porém, como isso é no final do ano, e provavelmente a lei orçamentária do ano seguinte já foi elaborada e já foi aprovada, para não precisar ficar alterando a lei orçamentária do ano seguinte, quando esses créditos adicionais, em virtude de serem créditos especiais ou extraordinários, forem abertos nos últimos 4 anos do exercício, eles podem ser executados no exercício financeiro seguinte pelo seu saldo, ou seja, se durante esses 4 meses aberto esse crédito extraordinário, nos últimos 4 meses ele não foi gasto todo esse valor, ele pode ser reaberto no exercício financeiro seguinte e ser executado no exercício financeiro seguinte pelo seu saldo. E isso não fere o princípio da anualidade. Vejam que no direito a gente tem várias regras e algumas exceções. Isso é uma exceção a esse princípio da anualidade. Essa exceção é uma exceção
convalidada, por isso ela é tida como não transgressora do princípio da anualidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre créditos adicionais? Crédito adicional dentro do orçamento pode ser entendido como toda operação que for necessária pelo gestor público que modifique o orçamento adicionando orçamento dentro dessa lei orçamentária. Ou seja, ele adiciona algo dentro do orçamento. E aí dentro dos créditos adicionais, que é gênero, nós temos algumas espécies. Créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. O que são créditos adicionais suplementares? Aquilo que o próprio nome diz, ele suplementa. Ou seja, dentro da lei orçamentária já existe uma série de dotações, uma série de despesas que vão ser executadas. Porém, eventualmente, não foi suficiente aquilo que foi previsto para o ano. Gastou-se mais do que foi previsto. Exemplo, está lá previsto para a Secretaria de Educação material de expediente, R$10.000 por ano todo. Porém, chegou em maio e a Secretaria de Educação, em virtude da demanda, acabou gastando muito mais em material de expediente e se gastou já todos os R$10.000 previstos para o ano todo. Nesse caso, tem que ser aberto um crédito suplementar. Vai suplementar, vai acrescer valores dentro de uma dotação que já existe. Créditos especiais. O que são créditos especiais? São abertura de dotações orçamentárias novas, ou seja, não havia previsão para aquela despesa dentro do orçamento e são necessárias a criação de novas dotações orçamentárias para fazer frente àquelas despesas. Exemplo, o gestor público resolve implementar um consultório odontológico itinerante para o interior do município, levar ao interior do município a saúde bucal. Então ele quer montar um ônibus e que haja um consultório dentário dentro desse ônibus. Só que o gestor público, quando elaborou a lei orçamentária do corrente ano, ela foi elaborada no ano passado, no ano anterior, e ele não pensou nessa hipótese no ano anterior quando elaborou a lei orçamentária. E ele não colocou lá dotação para aquisição desse micro-ônibus, para aquisição de um consultório dentário, para contratação de um novo profissional. Então, é necessário, para que haja implementação desse programa, que seja aberto créditos especiais, ou seja, novas dotações orçamentárias que não estavam previstas. Para que haja abertura de créditos especiais, deve haver o quê? Deve haver recurso disponível e justificativa para a criação desse crédito especial. Diferentemente dos créditos suplementares, os créditos especiais, quando eles são abertos nos últimos 4 meses do exercício financeiro, eles podem ser executados no exercício financeiro seguinte pelo seu saldo. O crédito suplementar, esse não pode, porque ele já havia a previsão dessa dotação orçamentária e ele teve um reforço. No crédito especial, eu estou criando uma dotação nova e, eventualmente, quando se cria uma dotação nova, até que seja feitas licitações, até que seja executada essa despesa, nos últimos 4 anos, às vezes não há tempo hábil. Então, para que se possibilite a operacionalização e a execução dessa despesa do crédito especial, quando aberto nos últimos 4 anos do exercício financeiro, ele pode ser reaberto no exercício financeiro seguinte pelo seu saldo. Por sua vez, os créditos extraordinários, previstos lá no artigo 41, inciso 3º da Lei 4.320, eles são destinados a despesas urgentes e imprevistas. E em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Vejam só que crédito extraordinário, o próprio nome diz, ele é extraordinário, é só para despesas urgentes e imprevistas. São para aquelas situações que eu preciso agir agora, logo, e eu não tinha como prever
que essa despesa ia acontecer. E ele está fixado, ele está restrito a algumas situações específicas: guerra, comoção intestina e calamidade pública. Tá? Aí é possível abrir créditos extraordinários. Uma grande peculiaridade dos créditos extraordinários é que eles não precisam de lei autorizativas. Pode ser aberto crédito extraordinário, pode ser alterado o orçamento, tá? Através de medida provisória ou através de decreto executivo. Vejam só, como o orçamento ele é uma lei que passa por um trâmite no legislativo, se eu estiver diante de uma situação urgente, imprevista, diante de uma guerra, diante de uma comoção intestina, diante de uma calamidade pública, e para mim alterar o orçamento, seja para acrescentar dotação orçamentária ou para suplementar a dotação orçamentária, se eu depender de perpassar todo o processo legislativo, essa situação de calamidade pública já vira uma situação desastrosa. Uma questão de guerra, se perde a guerra até que todo o processo legislativo seja vencido para que seja criado uma suplementação ou um crédito especial dentro da dotação orçamentária. Então, para isso, o legislador pensou, bom, para situações imprevistas, situações urgentes, vamos criar a figura do crédito extraordinário, que é possível ser aberto, ser alterado dentro do orçamento através de decreto ou medida provisória. Não precisa passar pelo trâmite do legislativo para que haja aprovação. Então vejam só, dentro dos créditos adicionais, nós temos os créditos suplementares, que suplementa, acresce algo em uma dotação existente, os créditos especiais, que são abertura de dotações orçamentárias não previstas no orçamento, e os créditos extraordinários, que são para situações urgentes, imprevistas, e que autorizam o executivo a alterar o orçamento, suplementando ou adicionando, criando um crédito especial dentro do orçamento. Então vejam só, na verdade, os créditos extraordinários nada mais são do que um crédito suplementar ou um crédito especial. Só que em virtude da peculiaridade, da urgência, da relevância, ele não precisa de lei autorizativa para alterar o orçamento. Então, através de créditos extraordinários, o gestor público pode suplementar as dotações que já existem ou criar dotações novas, créditos especiais, dentro do orçamento, através de medida provisória ou decreto. Porém, essas alterações orçamentárias devem ser feitas com o intuito de sanar aquela demanda, aquela calamidade pública. Não pode o gestor se aproveitar desse momento e alterar todo o orçamento até questões que não têm nada a ver, que não estão atreladas à questão da guerra, da comoção intestina ou da calamidade pública. Um exemplo bem atual com relação à questão da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Por que o ente público acaba decretando calamidade pública? Porque isso dá um poder bem significativo para o gestor para criar créditos extraordinários, alterar o orçamento para fazer frente a essa situação urgente e imprevista, o nítido caso, se decreta a calamidade pública para que os prefeitos, governadores e o presidente da República, através de medida provisória ou através de decretos executivos, criem dotações orçamentárias, créditos especiais que não estavam previstas ou suplementem dotações já existentes para compra de medicamento, compra de insumos, máscaras, álcool gel, contratação eventualmente de exames laboratoriais, tudo isso alterando o orçamento e que não estava previsto no ano anterior. Outra questão que a gente tem que fazer referência na distinção entre créditos suplementares e créditos especiais é que os créditos suplementares eles podem ter uma autorização dentro da lei orçamentária anual para que eles sejam alterados através de decreto. Explico melhor.
Vejam só, dentro da execução orçamentária, é natural que exista algumas modificações, alguns ajustes que sejam feitos durante o ano. Não tem como planejar de uma forma tão precisa o orçamento o ano anterior para ser executado no ano seguinte, de forma que não vai ser necessário qualquer tipo de retoque nessa lei orçamentária. Pensando nisso, é autorizado, é possível que, quando encaminhada a lei orçamentária para o Legislativo, o Executivo coloque um artigo dentro da lei orçamentária dizendo que fica o Executivo autorizado a suplementar créditos, dotações orçamentárias dentro do orçamento até o limite de. E aí é estabelecido um limite de valores, um limite de percentual da arrecadação, um limite de superávit. Um exemplo, tá? O município tem o orçamento para o ano seguinte. Tá? É previsto na lei orçamentária toda a receita e toda a despesa. Porém, vai ter um artigo que diz o quê? Fica o executivo previamente autorizado a alterar o orçamento criando créditos suplementares, tá? Até o limite de R$500 mil, por exemplo. O executivo, no ano seguinte, ele já tem essa autorização legislativa prévia para alterar o orçamento criando créditos suplementares, alterando o orçamento e suplementando créditos que já existem. Já são dotações que já existem. Então, o Executivo, através de decreto, vai suplementando, né? Vai acrescentando recurso naquela dotação orçamentária que já existe. E ele já tem uma autorização legislativa prévia. Porém, nos créditos especiais, como é criada uma nova dotação orçamentária, é criada uma nova despesa a ser executada, para créditos especiais não pode haver uma autorização prévia legislativa para que o Executivo fique criando dotações especiais, criando novas dotações que não estavam previstas anteriormente na peça orçamentária. Isso tudo é para que o orçamento sempre passe pelo crivo do Legislativo, né? O Legislativo, a Casa do Povo, passe sempre pela análise, né? Em último caso, né? O Legislativo é a análise do próprio povo. Então, para que passe por uma análise da população, que passe pela análise do Legislativo, representantes do povo, os fiscais do Executivo, né? Toda vez que é aberto um crédito especial, precisa encaminhar lei autorizativa para a Câmara, com exceção dos créditos extraordinários. Mas aí é calamidade pública, comoção interna, intestina, né, guerra externa, e em situações urgentes e imprevistas. Aí sim pode ser criado créditos especiais, né, sem autorização legislativa. Então, recapitulando com relação aos créditos adicionais. Crédito adicional é sempre quando eu estou adicionando algo dentro do orçamento que já estava aprovado. Criando créditos suplementares, ou seja, suplementando, acrescentando algo numa dotação que já existia, seja criando créditos especiais, criando uma dotação que não existia para fazer frente a uma nova despesa, e créditos extraordinários. Nesse último caso, pode ser, através de créditos extraordinários, suplementado dotações orçamentárias ou a ser aberto créditos especiais. Novas dotações orçamentárias, só que é apenas em caso de calamidade pública, guerra externa ou comoção intestina. Então, para finalizar, o nosso princípio da anualidade, o orçamento deve ser ano por ano. Tá? Porém, nos créditos adicionais, sejam eles especiais ou extraordinários, os suplementares não, quando se tiver aberto um crédito especial ou extraordinário nos últimos 4 meses do exercício, ele pode ser reaberto no exercício financeiro seguinte pelo seu saldo. Passamos agora para a análise do princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, o orçamento é uma lei elaborada pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, dando autorização para a execução deste orçamento. Então, toda alteração do orçamento, ele exige uma lei autorizativa. Para alterar a lei, apenas outra lei.
A gente viu no princípio da anualidade exceção a essa regra, a possibilidade de abertura de créditos extraordinários através de medida provisória ou através de decreto, ou o executivo já ter uma prévia autorização através da lei orçamentária de abrir créditos suplementares até um limite estabelecido pelo próprio legislativo. Então, esse é o princípio da legalidade. O orçamento é uma lei e para alterar o orçamento eu preciso encaminhar nova proposta legislativa, com exceção dos créditos extraordinários ou eventualmente quando há prévia autorização dos créditos suplementares. Já pelo princípio da especificação, ou também chamado de princípio da especialização ou discriminação, o orçamento ele não pode prever despesas globais, despesas para todo, por exemplo, toda a Secretaria de Educação, né, como se fosse um bolo único numa conta única. Ele vai ter que especificar dentro do orçamento todas as despesas que o ente público vai executar. O artigo 5º da Lei 4.320 prevê que a Lei do Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, de material, serviços de terceiro, transferências ou quaisquer outras ressalvadas no disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Então a regra é que eu não posso criar uma dotação única para cada órgão, para cada secretaria. Eu tenho que especificar cada despesa, quanto vai ser gasto com despesa de pessoal, material de expediente, de manutenção dos veículos, né, combustível. Isso tudo vai ter que estar de forma discriminada dentro do orçamento. Como exceção ao princípio da especificidade, nós temos a questão da previsão de reserva de contingência e os chamados PETs, investimentos em regime de execução especial, os chamados Programas Especiais de Trabalho, os PETs. O que são previsões de reserva de contingência? Dentro do orçamento público, o gestor público tem que deixar uma parcela, uma reserva de valores para questões não previstas, para contingenciamento de situações não previstas. Um exemplo disso é o pagamento de ações judiciais, execuções judiciais. Eu não sei o quanto o ente público vai ter de condenação a ser paga através de RPV no ano seguinte. Então eu tenho que deixar uma reserva de contingência para fazer frente a esse tipo de despesa. Então, neste caso, para reserva de contingência, sim, eu posso criar um bolo único para fazer frente a eventuais despesas não previstas dentro do orçamento. Os investimentos em regime de execução especial são os chamados PETs, os Programas Especiais de Trabalho. Alguns investimentos, às vezes, demandam um valor muito grande, tá? E perpassam exercícios financeiros. Nesses casos, é possível estabelecer dotações globais, dotações genéricas, e a correspondente discriminação das despesas vai se dando durante a execução desse programa em regime especial. Tá? Então, nesse caso, eu posso criar uma reserva global, um valor global, e durante a execução desse programa especial de trabalho, ir delimitando, discriminando as despesas durante a execução. Então, essas são duas exceções ao princípio da especificação. Pelo princípio do equilíbrio orçamentário financeiro, quando elaborado o orçamento, as despesas não podem ficar acima das receitas, não pode superar as receitas. A despesa não pode transpassar a receita. Então, por esse princípio, o gestor público, ao elaborar o orçamento, tem que organizar e distribuir aonde vai ser feitas as despesas conforme a sua arrecadação. Eventualmente, pode acontecer que o orçamento não realize toda a arrecadação ou, eventualmente, seja necessário uma despesa acima do que estava previsto. Nesses casos, vai ter um passivo a ser suplantado, tá? Ou seja, o gestor público ele vai ter que fazer o quê? Operações de crédito para que busque o equilíbrio orçamentário, para que haja, digamos, o fechamento das contas naquele exercício financeiro. Pelo princípio da exclusividade, o orçamento só pode disciplinar matéria exclusivamente orçamentária, o chamado
princípio da pureza. Não pode ter dentro da lei orçamentária matérias estranhas, além da previsão de receita e fixação das despesas. Era prática comum, em tempos remotos, tempos idos, de se incluir dentro da lei orçamentária alterações legislativas ou eventualmente assuntos que não diziam respeito à previsão de receita e fixação de despesas. Como eventualmente o gestor queria que houvesse a aprovação daqueles projetos de leis, daqueles assuntos, ele acabava colocando junto da lei orçamentária para que acabasse obrigando o legislativo a aprovar essas alterações legislativas, a aprovar eventualmente matérias que, se fossem encaminhadas de forma autônoma, não haveria aprovação. Então, por isso que, pelo princípio da exclusividade, não é admitido os orçamentos rabiolongos ou as caudas orçamentárias, que são matérias estranhas à lei orçamentária, porém encaminhadas dentro da lei orçamentária. Por exemplo, a alteração do Código Tributário Municipal. Ele não pode ser encaminhado junto com a lei orçamentária, ele precisa de uma lei exclusiva para ele, porque para a questão da lei orçamentária, nós também temos o princípio da exclusividade, que ele só vai tratar matéria que versa sobre previsão de receita e fixação das despesas. Como exceção ao princípio da exclusividade, nós temos o quê? A possibilidade de incluir no orçamento autorização para abertura de créditos suplementares. Lembra que a gente falou no princípio anterior, que pode o legislativo, dentro da lei orçamentária, dar uma prévia autorização legislativa para que o executivo, através de medida provisória ou através de decreto, altere o orçamento, criando créditos suplementares, suplementando uma dotação orçamentária já existente. Então, veja, pode encaminhar na lei orçamentária essa autorização prévia para criar dotações, para suplementar dotações orçamentárias. Também a questão da contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária é possível encaminhar na lei orçamentária. São as chamadas AROs, antecipação de receita orçamentária, ou seja, através de uma contratação de operação de crédito junto a uma instituição financeira, o ente público ele antecipa uma arrecadação, uma receita orçamentária. Essas autorizações já podem estar previamente previstas na lei orçamentária. Abertura de AROs, de antecipação de receitas orçamentárias. Já pelo princípio da não afetação, dentro do orçamento público eu não posso afetar a receita dos impostos a um determinado órgão, a um determinado fundo, a uma determinada despesa. É vedado dentro do orçamento público vincular isso. Então, não pode nem o legislativo, quando da aprovação da lei orçamentária, nem o executivo, quando do encaminhamento da lei orçamentária, colocar a previsão lá. Toda a arrecadação do IPTU vai ficar destinado para a manutenção das ruas do município. Não pode. Não pode também, por exemplo, colocar lá, toda a arrecadação de ISS vai ficar vinculado para a Secretaria de Saúde. Não pode fazer esse tipo de vinculação, não pode afetar a receita dos impostos a um determinado órgão, a um determinado fundo ou a uma determinada despesa pré-estabelecida. Vejam que a Constituição estabelece que um percentual da receita, da arrecadação dos impostos, seja destinado à educação e saúde, mas isso já está previsto em nível constitucional. Então, isso não fere o princípio da não afetação. O nosso próximo princípio é o princípio do orçamento bruto. Ele está previsto lá no artigo 6º da Lei 4.320. Pelo princípio do orçamento bruto, toda a arrecadação e toda a despesa deve estar prevista na lei orçamentária pelo seu valor bruto, ou seja, não pode haver deduções de receita e de despesa dentro do orçamento.
Pelo princípio da universalidade, a gente viu anteriormente, toda receita e toda despesa tem que estar prevista no orçamento. Porém, toda receita e toda despesa deve estar prevista no orçamento pelo seu valor bruto. Explico melhor. Dentro do Estado, vai estar lá o orçamento do Estado, a previsão da arrecadação do IPVA. Mas é sabido que 50% do IPVA, que é a arrecadação do Estado, deve ser repassado para os municípios. Então o Estado, quando ele vai fazer o seu orçamento, ele vai prever lá a arrecadação de IPVA. Quanto ele vai prever na arrecadação de IPVA? O valor total que ele vai arrecadar do IPVA, ou apenas ele vai prever no orçamento o valor que vai ficar com o Estado? Afinal de contas, ele tem que passar 50% para os municípios. Pelo princípio do orçamento bruto, na receita, o Estado vai ter que constar o valor total, o valor bruto que ele vai arrecadar. E aí lá nas despesas, lá nas transferências correntes, ele vai constar lá despesa com transferência corrente, repasse do IPVA para os municípios. Então isso é o orçamento bruto. Eu não posso fazer descontos fora do orçamento e colocar ali só o valor líquido. Ele tem que colocar o valor bruto que vai ser arrecadado e o valor bruto daquilo que vai ser feito a despesa. Pelo princípio da transparência, o orçamento público ele deve ser transparente, deve ser algo compreensível e de acesso da população. Por óbvio que, em virtude da matéria, em virtude de ser um assunto complexo, não é de fácil assimilação a questão orçamentária. Porém, o orçamento ele não pode ser uma peça obscura, ou seja, uma peça que não haja compreensão da onde está sendo feita a arrecadação e aonde está sendo executada a despesa. Pelo princípio da transparência, nós temos várias passagens, tanto em Constituição e tanto nas leis infraconstitucionais, prevendo a questão da transparência da gestão pública. Porém, destacamos em especial a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei deu uma abertura significativa para se ter acesso a uma série de informações da gestão pública. Então, quando se acessa um site dentro do município, do estado ou da União, vocês vão ver que tem um ícone lá, transparência. Ou seja, o ente público ele vai ter que dar transparência, ele vai ter que publicar uma série de atos, praticados dentro do município, e uma das questões são publicações da execução orçamentária, principalmente com relação ao relatório resumido de execução orçamentária, que deve ser publicado para que a população tenha acesso de como está sendo feita a execução do orçamento. Então esses seriam os princípios orçamentários que tínhamos para estudar na aula de hoje. Convido a todos para acessar o nosso canal no YouTube e visitar os outros videoaulas, os outros assuntos atinentes não só à matéria de direito financeiro, mas envolvendo direito civil, tributário, constitucional, enfim, fica o convite para visitar a nossa página. Bons estudos, um abraço a todos, nos vemos em breve.